Fala galera, beleza? Concurso da Cefaz Acre está na praça. Uma excelente oportunidade para você se tornar auditor da Receita Estadual. Nessa aula a gente vai passar estratégias e dicas para você fazer uma discursiva nota máxima. A gente vai trazer aqui os principais pontos de avaliação da Banca Sebrasp para montar uma estratégia que seja mais assertiva. Ou seja, com essa aula aqui, aplicando as dicas que você vai receber, você vai conseguir majorar a sua pontuação sem sombra de dúvidas, porque a gente vai tratar justamente da Banca Sebrasp, tá? E por que é tão importante estudar para discursiva? Primeiro, porque sem a discursiva você não vai conseguir o salário de quase 20 mil reais inicial aí para esse cargo da Cefaz Acre. E assim, com esse salário você muda de vida, você pode aposentar a caneta, né? Porque realmente é um salário de outro mundo, beleza? E qual vai ser o dia, né, que você vai cravar ali que você vai se tornar servidor público estadual? Vai ser no dia 10 de março de 2024. Então até lá você vai ter que se preparar de forma intensa, né? E poxa, são alguns meses frente ao benefício que você vai ter para o resto da vida. Então vale muito a pena se preparar. E segundo, você tem que estudar para discursiva, por quê? Porque a prova vai ser aplicada objetiva e discursiva juntas, tá? No mesmo horário, no período ali da manhã. Então, você vai precisar não só saber fazer uma discursiva, mas conseguir fazer uma boa discursiva no tempo disponível. Se a gente for fazer uma análise aqui, tá? A gente tem o seguinte, ó. A banca ela traz lá no edital que vão ser 4 horas e meia de prova para você poder fazer a prova objetiva e a discursiva. Se a gente for olhar o outro cargo, né, os outros cargos que tem ali no edital, a banca ela traz 3 horas e meia para fazer o objetivo e não tem discursiva. Então a banca entende, tá, para esse cargo que a banca entende que você vai fazer a objetiva em 3 horas e meia, né? E você vai ter que fazer a discursiva em 1 hora, tá? Então não é só saber fazer uma boa discursiva, é saber fazer uma boa discursiva em 1 hora. E não é só fazer a discursiva em 1 hora, você vai ter que ler o enunciado, extrair aquele conhecimento, montar o rascunho, depois passar essa redação a limpa, e isso tudo com aquela pressão ali no dia da prova, às vezes o examinador do seu lado quase puxando a folha. Então tem que realmente saber fazer isso de forma rápida e existem técnicas para isso, beleza? O nosso objetivo aqui é justamente passar algumas dessas técnicas, né? Não vai dar para passar tudo, mas algumas dessas técnicas, e que você consiga, né, notas acima de 90%, assim como vários alunos do Você Concursado vêm conquistando e figure ali nas primeiras colocações no concurso. Tá? Ao longo dessa aula, se você tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem, tá aqui o nosso Instagram, @vocêconcursado, e tem também o nosso Telegram, né, Academia de Discursivas. E se você não é aluno do Você Concursado ainda, a gente disponibilizou o link do curso específico para Cefaz Acre, né, que a gente preparou aí de discursivas. Então, se você já quiser saber como é que é esse treinamento, pode ir lá. E se você já é aluno, seja bem-vindo, né? Aqui a gente vai tratar já as primeiras estratégias para você conseguir essa sua nota máxima, beleza? Então, vamos lá. Analisando aqui o nosso edital, a gente tem que a sua nota vai ser o somatório da prova objetiva, que vão ser questões de múltipla escolha, com a prova discursiva. Tá? A prova objetiva ela vai ser composta por 40 questões de conhecimento geral e 60 questões de conhecimento específico. Então, ao todo, a prova discursiva vale 100 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 20 pontos na prova de conhecimento geral e de 30 pontos na prova de conhecimento específico. Então, ao todo, o candidato vai ter que tirar no mínimo 50 pontos, ou seja, 50% da nota total da prova objetiva. E a prova discursiva vai ser composta por uma questão para ser redigida em até 30 linhas, valendo 10 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 5 pontos, ou seja, 50%, o mesmo padrão da prova objetiva. Também é importante que o candidato se atente ao edital quando diz que precisa ser redigida de caneta preta, tá? Por que eu faço essa ressalva? Porque em muitos concursos a banca ela aceita também a caneta azul, né, como forma de fazer a discursiva, mas no concurso do Sebrasp ele coloca isso no próprio edital dizendo que tem que ser caneta preta. Então, para não ser eliminado por conta de uma besteira como essa, fique atento a essa cor da caneta, tá? E o que vai cair na prova, né? O que vai ser cobrado nessa questão discursiva? A banca ela traz que vai ser cobrado uma questão de conhecimento específico, beleza? E aqui entra um grande desafio. Por quê? Porque dentro de conhecimento específico, para esse cargo de auditor federal estadual, da Receita Estadual,
tem lá economia, finanças públicas, direito administrativo, direito constitucional, direito empresarial, auditoria, contabilidade, contabilidade de custos, direito tributário e legislação tributária do Estado do Acre. Gente, pode cair qualquer assunto dentro de cada uma dessas matérias. Então, assim, o rol de possibilidades é muito grande, tá? Então, pode vir um tema que você estudou bem, que você domine, beleza, se cair esse tema, provavelmente você vai tirar uma nota boa, mas pode vir um tema que você talvez tenha passado ali, feito uma leitura, mas que você não domine de forma a conseguir responder com certeza tudo. E é nesse ponto que é importante você conhecer a técnica, né? Por que eu digo conhecer a técnica? Porque se você não conhece muito bem o conteúdo, mas você estudou, você tem ali uma base boa, você consegue, com técnica, conseguir alguns pontos, né? Utilizar algum conhecimento que você tem para conseguir alguns pontos. E atrelar isso a uma técnica de chute, né? De discursiva que a gente até ensina no nosso treinamento. Tá? Agora, se você me perguntar, Bruno, qual é a matéria mais provável que seja cobrada? Pois bem, é um cargo de auditor da Receita Estadual. Então, é importantíssimo que o servidor, né, que assuma esse cargo, ele tenha conhecimento sobre o quê? Conhecimento sobre legislação tributária do Estado do Acre ou direito tributário, né? Então, essas são as duas matérias-chave. Porém, ele vai precisar também ter um bom conhecimento de auditoria, de contabilidade, de economia, enfim, das outras matérias. Mas o que a gente acredita que seja mais relevante são essas duas matérias. Então, o que a gente fez no nosso treinamento? A gente vai disponibilizar ao todo 20 temas, né, para esse concurso. Antes da prova, então até o 10 de março lá, os alunos do Você Concursado vão ter aí 20 temas para poder praticar. A maioria deles vão ser temas inéditos, até porque legislação estadual do Acre tem que ser um tema inédito, não dá para aproveitar de outros concursos, né? Então a gente vai dar direcionamento, ou seja, vamos disponibilizar mais tema das matérias mais quentes, mais relevantes, que seria direito tributário e legislação tributária, mas vamos tratar sobre cada uma dessas outras matérias com temas ali mais voltados para essa área, para ver se ajuda, né? Caso a banca decida cobrar alguma dessas matérias, você já tenha treinado alguma coisa nesse sentido. Mas aqui já fica o grande alerta, né? O importante aqui é você, além, né, do estudo que você vai fazer para conhecimento específico, é saber essa técnica, né? Saber responder bem uma questão, mesmo sem dominar aquele assunto, porque é o cenário que pode acontecer lá no dia da prova. Assim, treinando essa técnica, você vai para o dia do concurso, né, já sabendo ali, poxa, se cair um tema que eu sei, massa, a tendência é que eu gabarite. Se cair um tema que eu não sei, eu vou fazer de tudo, vou usar a técnica para não ser eliminado, né? E não sendo eliminado, às vezes num concurso, você já está ali dentro das vagas, porque que nem aconteceu na Cefaz Mato Grosso recentemente, a banca eliminou mais de 70% dos candidatos na discursiva. Então, não ser eliminado na discursiva garantiu a vaga para os candidatos, e é esse cenário que a gente quer colocar para você, né? O nosso objetivo aqui é justamente esse, fazer com que você consiga uma boa nota. E para isso a gente já vai começar tratando aqui de forma específica sobre a discursiva. E para isso a gente vai começar, tá, indo lá na biblioteca de discursivas, tá? A biblioteca de discursivas é uma ferramenta de você concursado em que você consegue pesquisar questões de provas discursivas anteriores, tá? Então você consegue pesquisar essas questões, inclusive, gratuitamente, tá? A gente foi lá, jogou Sebrasp, Direito Tributário, né, e pegou uma questão recente de 2023 aqui, só para trazer como exemplo para você, tá? Essa questão, ela tem um padrãozão das questões da banca Sebrasp. Então ela traz aqui um texto motivador, beleza? Depois ele vem com o comando da questão e por fim ele vem com os tópicos, tá? Essa parte dos tópicos é a parte mais importante das questões da banca Sebrasp, tá? É aqui o coração do texto. É onde o examinador vai colocar para você exatamente o que ele quer que você responda, tá? Então você vai ler o texto motivador ali, né? Vai se contextualizar ali sobre aquele assunto. Você vai ler o comando da questão para ver o que ele está pedindo. Nesse caso, ele está pedindo para redigir um texto, né, sobre determinada matéria. E, por fim, ele vai elencar os tópicos. Inclusive, esses tópicos, se a gente olhar aqui, ó, é comum que ele venha, tá? Eu digo é comum porque volta e meia a banca, ela inova, né? Mas é comum que ela coloque aqui o valor, tá vendo? Já, ó, o valor em negrito de cada um dos tópicos, né? Isso aqui, cara, vale ouro. Por quê? Porque você vai saber o que a banca acha mais relevante, o que vale mais pontos. E aí você pode até direcionar, por exemplo, se aqui nesse item aqui
a banca ela colocou que vale 3 pontos ao invés de 1, e o restante vale tudo 1 ponto, opa, na que vale 3 pontos, eu vou caprichar mais na resposta, eu vou usar mais linhas para poder responder, porque a tendência é eu tirar uma maior nota, né, se eu acertar esse tópico. Então aqui, ó, a banca usou 3, 4, 5 tópicos, né? Ela trouxe 5 tópicos para serem respondidos em 30 linhas. Bruno, é sempre assim? A banca sempre traz 5? Não. A banca Sebrasp, às vezes, ela traz 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, ela varia essa quantidade de tópicos. Qual é o padrão? Para 30 linhas, o padrão são 3 tópicos, tá? Esse é o padrão da banca, é o que mais acontece. Porém, ela pode trazer 2, e aí vai demandar do candidato que desenvolva melhor cada uma das respostas, ou ele pode trazer igual essa questão 5. E aí o candidato vai ter que ser muito objetivo e conseguir gerenciar bem as linhas para conseguir responder a tudo que foi solicitado, beleza? Agora, antes de montar essa estratégia de resposta, vamos analisar aqui como que é o critério de correção. Então, ó, a gente viu o enunciado, mas antes de montar aqui uma estratégia, vamos ver o seguinte, como que a banca corrige? Onde que ela vai dar ponto, onde que ela vai tirar ponto, porque aí eu posso direcionar minha técnica para isso, né? O objetivo é passar no concurso. Não é virar Machado de Assis aí e escrever um texto sensacional e tal, porque no final das contas, né, isso choca às vezes, mas no final das contas é o seguinte, a banca vai pegar, ler sua redação, te dar uma pontuação, rasgar sua redação e jogar no lixo, entendeu? Então, assim, o importante é você escrever o que o examinador quer. E para isso, né, a gente tem os critérios que estão lá no edital do concurso. Então, a nota da prova discursiva, conforme o edital, vai ser a nota do conteúdo menos uma vez o número de erro dividido pelo total de linhas, tá? Então, o número de erros dividido pelo total de linhas. Essa parte aqui é a gramatical. Dentro do conteúdo, a banca ela tem, ó, apresentação e estrutura textual, beleza? E desenvolvimento do tema. Então, ela vai dividir a nota dessa forma. Em apresentação e estrutura textual, a banca vai avaliar legibilidade, indicação de parágrafos, obediência às margens e organização das ideias. Então está mais voltado ali para aqueles aspectos textuais mesmo, né? Na prática mesmo, o que a banca mais leva em consideração nesse aspecto é a questão da legibilidade. Se ela tiver dificuldade para ler o seu texto, porque a letra é muito complicada, enfim, ela pode tirar pontos aí, mas o impacto é bem pequeno, tá? Onde que está a maior parte da pontuação? Está nessa parte de desenvolvimento do tema, que é justamente a resposta aos tópicos que estão no enunciado. Só para você ter uma ideia, em uma questão que vale 10 pontos, como é o caso desse concurso da Cefaz Acre, tá? O candidato vai ter 0,5 pontos em apresentação e estrutura textual e 9,5 pontos em desenvolvimento do tema. Veja que 95% da sua nota está justamente nessa parte de desenvolvimento do tema, que é a resposta aos tópicos. Depois que a banca calcular essa nota de conteúdo, ela vai descontar o quê? Os erros de gramática. Então, ela vai calcular a sua nota de conteúdo e descontar os erros de gramática. Se você não tiver cometido nenhum erro de gramática, ela não vai descontar nenhum ponto. E como é que é calculado esse erro de gramática? Tá? É essa formulazinha aqui. Vamos lá, vamos para poder entender melhor essa lógica, vamos fazer o seguinte. Imagine que a gente tenha dois candidatos, o candidato 1 e o candidato 2, beleza? O candidato 1 e o candidato 2, eles cometeram a mesma quantidade de erros. Cada um cometeu 5 erros. Mas o candidato 1 escreveu 20 linhas, enquanto o candidato 2 escreveu 30 linhas. Aplicando essa fórmula, o candidato 1, só por ter escrito menos linhas, vai perder mais pontos do que o candidato 2, que escreveu o máximo de linhas. Ó. Então, imagine aqui, mesmo tirando a mesma nota em conteúdo, e cometendo a mesma quantidade de erros, o candidato 2 vai ficar na frente do candidato 1 por conta desses critérios de correção aí de gramática. Então, a primeira dica que fica é, quanto mais linhas você escrever na redação da Banca Sebrasp, menor serão os impactos dos erros gramaticais na sua nota, beleza? Então, quanto mais linhas escrever, melhor. Mas aí vem um outro pensamento, né? Poxa, mas se eu escrever mais linhas, eu vou cometer mais erros, né? Se o candidato 1, por exemplo, escrevesse 30 linhas, talvez ele não cometesse só 5, cometesse mais erros, né? Mas a grande questão não é só esse aspecto gramatical. Esse aspecto gramatical é um bônus, tá? O que importa mesmo é que se você escrever mais linhas, você vai trazer mais informações, vai trazer mais conteúdo. Então, o que acontece? Você aumenta significativamente as chances de conseguir uma nota melhor em desenvolvimento do tema. Então, quanto mais conteúdo você trouxer aqui na resposta aos tópicos, maior
vai ser a sua nota, tá? E isso acontece, às vezes, do candidato trazer algumas informações a mais que nem estão no padrão, que o examinador nem exigia como resposta. Mas ele traz aquela informação ali e traz o que a banca pediu para poder ganhar a nota máxima. Então, assim, a estratégia é essa, é buscar sempre a nota máxima. Então, é acertar o que está no padrão. E para isso, quanto mais informação você trouxer, melhor. Então, deixar linhas em branco nessa prova da banca Sebrasp, às vezes é um tiro no pé. É você deixar de lado uma oportunidade de pontuar mais alto, beleza? Então, dica que fica aqui, escreva todas as linhas e o foco da sua resposta está aqui em desenvolvimento do tema, que é onde está 95% da sua nota, beleza? Diante disso, então a gente viu o enunciado do Sebrasp, viu lá que ele traz os tópicos, viu os critérios de correção, então a gente já pode montar uma estratégia, tá? Só para você ver aqui, a gente tem essa estrutura aqui como uma estrutura de texto padrão, né? Então, sempre que a gente já ouviu na escola, no Enem, enfim, é sempre, poxa, um texto deve ter introdução, parágrafos de desenvolvimento e conclusão. É essa a estrutura de um texto dissertativo padrão. Porém, se você faz isso aqui na banca Sebrasp, o que acontece? Você acaba gastando muitas linhas com introdução e muitas linhas com conclusão. Então, são menos linhas que você gasta respondendo ao que foi solicitado. Então, acaba que entra naquela, né? Você está desperdiçando linhas, porque a introdução e a conclusão não valem nota diretamente. Então, qual é a estratégia que a gente pode usar? Né? Para a banca Sebrasp, eu sempre sugiro utilizar essas duas estruturas aqui, tá? A primeira estrutura é essa daqui, ó, que é só o parágrafo de introdução, tá? Isso aqui vale para questões que tenham até 3 tópicos. Então, se a banca cobra 1, 2 ou 3 tópicos, né? Normalmente é 2 ou 3, né? Dá para fazer um parágrafo de introdução, mas esse parágrafo de introdução tem que ter aqui no máximo 3 linhas, tá? Para você não perder espaço, para você poder focar realmente na resposta que a banca trouxe. Agora, se a sua questão tem 3, 4 ou 5 tópicos, ela naturalmente vai exigir que você traga mais informações. Então, você nem vai perder espaço da sua redação com introdução e conclusão. Você vai fazer parágrafos de desenvolvimento. Lembrando que na banca Sebrasp, o ideal, tá? Ah, Bruno, eu já vi pessoas fazendo diferente e conseguindo nota. Eu sei. Aqui a gente está falando de estratégia, de técnica, tá? E o ideal é o quê? É você fazer um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos. Então, vamos lá. Se o seu enunciado vier com 3 tópicos, você vai fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Se vier com 4 tópicos, 4 parágrafos de desenvolvimento. Se vier com 5 tópicos, 5 parágrafos de desenvolvimento. Por que você vai fazer isso? Porque facilita a vida do examinador, né? Ele vai procurar na sua resposta os tópicos para poder te dar nota. Então, se você separa eles ali em parágrafo, fica muito mais fácil para o examinador encontrar essas respostas no seu texto e te pontuar. E eu digo o seguinte, quem está corrigindo a prova é um ser humano. Se ele pegar a sua prova e ver que sua prova está toda bagunçada, está difícil de encontrar as respostas, por mais que elas estejam ali, pode ser que ele simplesmente fala, não está a resposta aqui não. Aí tira ponto de você, sendo que a resposta estava lá, só que estava lá no final, não estava lá no início. Entendeu? Então, assim, tem que facilitar a vida do cara para ele não cometer erro na redação e aí você tem que entrar com recurso e aí contar até com um pouco de sorte para conseguir ter a redação, a nota majorada. Então, para evitar isso, facilita a vida do cara. Um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico do enunciado, seguindo essa estratégia. Então, você pode usar essa estrutura ou essa estrutura para essas provas da banca Sebrasp, beleza? Com base nisso, com base nessa estratégia, quais são os próximos passos? Tá? Primeiro é aprender a técnica de discursiva, né? Então eu sugiro aqui que você foque na estrutura do parágrafo de desenvolvimento. Logicamente, no nosso treinamento, nessa parte de técnica discursiva, você vai aprender a como apresentar o seu texto, então dicas de legibilidade, de indicação de parágrafos, de obediência de margens, de rasura, como fazer a rasura, como não fazer a rasura, enfim, citar artigos e etc. Então, tem essa parte, né? Tem a parte em que você vai aprender a montar esse parágrafo de desenvolvimento, aí você vai ver que tem alguns tipos de parágrafo de desenvolvimento, e você pode adotar um a depender do tópico que vier no enunciado, beleza? Tem a técnica de chute, beleza? Então, depois você aprende a fazer o parágrafo de desenvolvimento, você vai aprender a técnica de chute. Poxa, como é que eu vou responder uma questão sem saber nada sobre ela? Para tentar conseguir alguma coisa, né? Porque em prova de concurso, às vezes, poxa, eu não sei. Você tem duas opções. Ou você deixa em branco, e aí é zero na certa,
ou você tenta responder alguma coisa. E aí você tem chance de ganhar alguma coisa. Você pode ganhar 0? Pode, mas você tem chance de ganhar alguma coisa. Então você aumenta a possibilidade de aumentar a sua nota, né? De ganhar uma nota maior. Então tem essa técnica de chute no treinamento e também uma das partes mais importantes é justamente o rascunho eficiente. Para quê? Para você ganhar tempo de prova. Como a gente viu lá no início da aula, vai ser 1 hora mais ou menos para você poder fazer essa discursiva. Então você precisa ganhar tempo, fazer ela mais rápido, mas sem perder qualidade. E a gente aprende fazendo isso com um rascunho eficiente. Depois que você aprender essa técnica, você vai ver que é bem rapidinho, né? Você vai ter que começar a praticar. Então a minha sugestão é que você pratique no mínimo 3 discursivas até o dia da prova. Mas como é que é essa prática? É só eu pegar, fazer 3 discursivas, botar na gaveta e acabou? Não. Você vai fazer a discursiva, mandar para alguém corrigir. Essa correção, ela tem que ser feita no modelo da Banca Sebrasp. Quem é aluno do Você Concursado já pode ficar tranquilo que a gente faz dessa forma, tá? E aí você vai receber um feedback dessa correção. A partir desse feedback, você vai ver o que você acertou, o que você errou, o que pode melhorar. Aí sim, você vai para a segunda discursiva. Tá? Então veja que você já vai para a segunda sabendo que você precisa melhorar. Diferentemente de quem faz uma, depois já faz a outra em seguida, porque a tendência é cometer o mesmo erro. Né? Se você faz uma e ninguém corrigiu, você vai cometer o mesmo erro em todas. Então você faz esse processo de correção com o feedback, elabora uma nova correção, feedback. Então, no mínimo 3 vezes. Porque aí você vai ter 3 oportunidades de melhorar o seu texto. No dia do concurso, a redação vai estar muito melhor do que aquela primeira. Agora, quanto mais redação você fizer até o dia da prova, melhor. Por que melhor? Primeiro porque você vai ver mais temas, né? Então você vai se aprofundar em mais matérias que podem ser úteis até para a prova objetiva, né? Já que vai cobrar conhecimento específico. E depois, quanto mais você escreve, mais fácil fica, né? Você vai melhorando essa técnica, você melhora a letra, inclusive, tá? Isso aí já é bem costumeiro acontecer aqui no Você Concursado. E você faz a prova mais rápido. E aí é um grande benefício quando a gente está falando de concurso público, beleza? Então essa seria a estratégia para você chegar bem preparado lá no concurso da Cefaz Acre. Ok? Agora, se você não é aluno do Você Concursado, né, e ficou interessado e quer saber mais sobre o curso, gente, o curso tem uma técnica discursiva bem sucinta, bem objetiva, igual essa aula aqui, né, aqui tem nem meia hora, você já viu um monte de coisa, é nessa pegada, beleza? Tem temas para poder praticar, então no curso vão ter aí 20 temas, né, focados nesse edital, então só com matérias que estão ali no edital, nesse modelo da Banca Sebrasp de 30 linhas, alguns inéditos, outros de provas anteriores, porque é bom a gente mesclar isso para até entender como é que é o modelo da banca. Tá? Vai conter aí correções individualizadas usando o espelho de correção da Banca Sebrasp e proposta de resolução dos temas. Tá? Então, o tema que a gente coloca lá para você praticar, ele tem um padrão, então tem ali o conteúdo que era esperado naquilo, e tem também a proposta de resolução daquele tema usando a técnica que a gente ensina no curso. Né? Então você vai ver na questão que você praticou como o professor responderia usando a técnica. É bem legal, é todo cheio de cores, os parágrafos. Né? Se você ainda não conhece, dá uma olhada lá que eu acho que você vai gostar. E tudo isso está disponível a um preço acessível, beleza? Então entre em contato aí com o pessoal do Você Concursado, se você não é aluno, né? Para poder começar essa preparação quanto antes. Tá? E se tiver alguma dúvida, tá aqui os nossos contatos, né? O meu contato, @prof.brunomarques, o @ do Você Concursado, e o nosso canal na Academia Discursiva. E vale a pena treinar discursiva? Olha o que a discursiva pode fazer. Isso aqui foi uma mensagem que a gente recebeu do Pedro. O Pedro, ele fez o concurso da CGU, né? E na prova objetiva, somando ali só a prova objetiva, ele estava em 141 na colocação. Só que, galera, olha isso aqui. Depois que ele tirou um notão na discursiva, ele passou 102 candidatos e foi para a posição 39 dentro das vagas, tá? Ele foi convocado na primeira turma. Então, a discursiva ela tem o poder de ser o diferencial. Então, vai todo mundo muito parecido ali na objetiva, vem a discursiva e coloca você lá em cima, ou vem a discursiva e coloca algum candidato lá fora, né, por ser eliminado, ou tirou uma nota baixa, cai lá para baixo, enfim, não vai ser o seu caso, se Deus quiser, né, mas ela tem esse poder, e ainda é um diferencial porque a maioria das pessoas não se prepara para discursivo. Então, vamos nessa, e aí qualquer dúvida a gente está à disposição aí, beleza? Um forte abraço e bons estudos!